Fala pessoal, chegamos agora na nossa terceira aula de Lumion e nessa terceira aula nós vamos falar sobre a biblioteca de objetos do próprio Lumion, tá bom? O Lumion é um programa bem interessante, ele traz pra gente já uma biblioteca de objetos dele mesmo, tá? E a gente pode utilizar essa biblioteca nas nossas composições e são objetos bem interessantes, você vai ver que você vai se utilizar desses objetos, tá bom? Então vamos ver aí como que a gente pode estar inserindo esse objeto, como a gente pode estar modificando eles, rotação, altura, tamanho, enfim. Vamos lá para ver tudo isso, tá? Na primeira aula nós vimos aqui que do lado esquerdo, tá vendo? Aqui do lado esquerdo da tela, não vou vir muito rápido para vocês poderem ver. Nós temos clima, nós temos paisagem, nós temos materiais e nós temos objetos. Tá legal? Então, se por acaso eu estou clicado aqui em clima, eu venho aqui em objetos e ele vai abrir essa caixa de diálogo para a gente. Olha que legal. E é aqui que a gente vai inserir os objetos, tá bom? Ó, reparem aqui que nós temos aqui nós temos oito ícones menores, tá vendo? Com esses desenhinhos. Isso daqui é a biblioteca do Lumion. É aqui que estão os objetos dele, tá bom? Os objetos nativos dele. Então, nós temos aqui natureza, nós temos transporte, nós temos som, nós temos efeitos, nós temos interior, nós temos pessoas e animais, nós temos exterior e nós temos luzes e objetos especiais. Olha que legal. Cada um aqui vai ter uma função diferente, vai ter características diferentes também. A gente vai ver isso nessa aula. Repare uma coisa. Quando eu cliquei aqui, ó, tá vendo? Digamos que eu estava em transporte, eu cliquei aqui em objetos, ele vai mudando aqui, ó, nesse quadradinho, ele vai mudando o objeto. Legal, né? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Quando eu cliquei aqui em natureza, ele abriu essa daqui para mim. Ele tem aqui selecionar objeto. Aqui embaixo ele tem o botão colocar objeto. Então para mim colocar objeto, tá vendo? Eu não consigo colocar aquele objeto aqui. Se eu clicar aqui ele não vai. Eu preciso que isso aqui esteja selecionado, tá bom? Então eu clico aqui e escolho o lugar que eu vou pôr. Mas eu tenho também mover objeto. O objeto que tiver selecionado. Eu tenho tamanho do objeto, altura do objeto e rodar, rotação. Vou mexer com a rotação aí do objeto. Então vamos lá, vamos fazer um teste. Eu estou aqui em natureza, vamos escolher uma árvore e vamos inseri-la aqui no meio para ver como que funciona isso aí. Tá, cliquei em natureza e vou clicar aqui, ó, selecionar objetos. Olha que legal, ele abre essa biblioteca bem extensa com objetos, tá vendo? Biblioteca natureza. E vamos falar um pouco sobre ela. Ó, eu tenho aqui nessa primeira abinha aqui de cima, folhas pequenas. O que é isso? Aqui ele vai mostrando para mim todas as árvores que ele possui com folhas pequenas, tá bom? Com folhas que geram um pouco menos de sombra e tal. Ele tem aqui nove páginas só com árvores com folhas pequenas. Então tem uma variedade imensa aqui. Você tem, ó, árvores com folhas, com flor, árvores com frutos. Olha, a gente tem bastante coisa aqui, então você que vai aí selecionar, achar o que você quiser, tá bom? Nós temos também folhas médias, tá bom? Gera um pouquinho mais de sombra, tá? Mas tem várias características aqui também, vários tipos de árvore com folhas médias, você que vai estar escolhendo o que você quiser. Nós temos folhas grandes, árvores um pouquinho mais densas, né? Gerando um pouquinho mais de sombra e tal. Nós temos coníferas, né? Nós temos aqui palmeira, vai usar bastante palmeira. Nós temos grama. Aqui a gente já entra um pouquinho na área de paisagismo. Essas gramas aqui são bem legais para a questão de paisagismo. Nós temos plantas. Então, olha, tem algumas plantas também para a questão de paisagismo. Olha, essa planta aqui eu acho bem legal. Eu uso bastante ela. Então, isso aqui é bem interessante para a gente estar usando. Ó, isso aqui também é bem interessante. Essa aqui de baixo, uso bastante também. Nós temos flor. Então são vários tipos de flores, né? Nós temos cacto, usamos pouco cacto no Brasil, mas temos essa opção. Nós temos rochas, né? Rocha, então tem vários tipos aqui de rocha para você utilizar. Nós temos aglomerados. O que são os aglomerados, tá? Os aglomerados eles servem muito para a gente, para composição de cena, principalmente para a parte do fundo. Eu pelo menos utilizo muito para isso, para não ter aquele render com o horizonte reto, sabe? Acaba o horizonte, céu e terra e céu ali, eu coloco as árvores no fundo. Então isso gera uma sensação interessante, gera uma sensação ali de preenchimento nessa parte do fundo.
A gente vai ver como utilizar elas e vai ver que o efeito é bem legal, tá bom? Nós temos folhas. Essa é uma parte bem legal também, porque assim, quando você faz uma composição externa, normalmente tem alguns defeitinhos na vida real, né? E esses defeitinhos, quanto mais a gente colocar, mais real vai ficar essa cena. Então vou te dar um exemplo. Eu tenho uma árvore. Normalmente embaixo da árvore tem folhas ali que caíram, folhas mortas, folhas secas, né? Então eu coloco um pouquinho de folha ali. No meio-fio de uma calçada, normalmente eu também tenho uma sujeira, então eu coloco um pouquinho de folhas ali. Isso dá pra gente, dá uma imagem pra gente, um render, de uma qualidade melhor, tá? Um realismo melhor. Isso vai ajudar bastante a gente nessa parte aí de realismo para estar compondo nossas cenas, tá bom? Tá bom? Clicar aqui no xizinho, vamos sair dessa parte aqui. Vamos mostrar primeiro, antes de inserir alguma coisa, vamos mostrar as outras bibliotecas, tá bom? Nós temos aqui transporte, então mesma coisa, transporte, se eu clicar em transporte, eu vou ter aqui, ó, barcos, ônibus, carros normais, carros esportivos, construção, aqui que eu pulei, tem SUVs, tem caminhões, temos furgões, temos, ó, parte do ar aqui, que temos alguns aviões, helicópteros, balões. Isso é bem legal, variados, ó, olha que legal, temos motos, bicicletas, olha que legal. Nós temos trem, nós temos emergência também, carro da polícia, bombeiros, enfim, é uma biblioteca bem interessante que vai ajudar bastante a gente aí. Tá, vamos sair dela. Se eu clicar com o ESC também do teclado, eu também saio daquela parte, tá bom? Foi o que eu fiz agora. Cliquei com o ESC, ele fechou aquela aba lá. Eu tenho som. Som a gente vai utilizar pouco nesse momento, mas nós temos aqui sons, né? Ó, aeroporto, olha que legal, pedestre. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai inserir esse som lá dentro do Lumion também, dentro do nosso plano. Som de natureza, enfim. Isso aqui a gente mexe depois um pouco. Tá? Eu tenho também, só para você saber, eu tenho efeitos. Em efeitos eu tenho fogo. Eu tenho aqui fontes, ó, águas, então dá para fazer fontes, isso é legal. Tenho fumaça, que é bem interessante. Nós temos névoa, sabe? No meio de uma floresta, de um bosque, eu posso colocar uma névoa. Eu tenho folhas, aqui ó, folhas que são o quê? São 3 tipos aqui de folhas caindo. Se você viu alguns vídeos do Lumion, você pode reparar que em alguns vídeos a pessoa se utilizou de algumas folhas caindo. É isso aqui. Você colocou, você pode movimentar. Vai ter um monte de folha caindo ali de uma árvore, tá bom? Isso é legal. Vamos sair de lá e vamos entrar aqui, ó. Temos também uma biblioteca voltada para o interior. Então, se a gente clicar aqui, olha que interessante. Nós temos bola, camas, decoração, bolsas, enfim. Aqui a gente vai longe. Tem, ó, quadros. Nós temos eletrônicos com TV, computador. Olha que legal. Então aqui você vai explorar depois tudo que temos aqui nessa biblioteca, tá bom? Que é bastante coisa. Deixo para vocês explorarem bem certinho. Nós temos aqui pessoas e animais. Olha que interessante. Nós temos pessoas aqui em 3D. Então nós temos homens, mulher, criança. E temos também pessoas em 2D. Que às vezes fica legal você compor quando tem muita gente. Então para dar uma avaliada você pode utilizar essas pessoas aqui, tá? Que fica interessante também no render, e principalmente quando você não vai usar para a questão de animação. Por que eu estou te falando isso? Porque essas pessoas, esses elementos aqui 3D, que está em 3D aqui, ó, tá vendo? Meninas, animais, até as aves aqui, ó, tá vendo que é um objeto 3D. Ele já possui movimento. Então isso na parte de animação, na hora que você for fazer um vídeo, ele já tem movimento. Está respirando, está mexendo a mão, está conversando, enfim, você vai poder explorar certinho aqui e vai verificar que cada um desse aqui possui movimentos diferentes. Legal, né? Daqui a pouco a gente volta para essa tela. E temos também exterior. Exterior é legal, a gente usa bastante também. Nós temos aqui, ó, tá vendo? Acessar, que são secas, barreirinhas e tal, alguma coisa do tipo. Variados, ó, temos churrasqueira. Nós temos prédios, ó, prédios e casas aqui, tá bom? Prédios e casas. Nós temos construção, alguma coisa que está construindo. Indústria, né? Então, algumas opções de indústria, ó, tá vendo? O negócio de eólica aqui e tal. Enfim, tem bastante coisinha. Temos iluminação, postes, temos mobiliários, enfim. Aqui você vai explorar e vai estar usando aí o objeto que você deseja, tá legal?
Nós temos por último aqui luzes e objetos especiais. Vou voltar rapidinho aqui que eu estou um pouco rápido, eu acho. Se eu clicar, eu estou clicando no objeto e estou clicando aqui, selecionar objeto, tá bom? Para acessar. Então eu acessei aqui, eu tenho luzes, eu tenho essas luzes, outro tipo de luzes aqui, eu tenho mais um tipo de luzes e eu tenho essa última opção aqui com outras ferramentas que nós vamos ver depois mais detalhadamente o que cada uma faz, tá bom? Essa é na biblioteca de luzes e biblioteca luzes e objetos especiais, tá bom? Essa última biblioteca. Mas vamos lá, vamos parar de enrolação. Eu mostrei aqui o que tem cada coisa e vamos inserir um objeto, vamos inserir alguns objetos e vamos modificá-los. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos clicar aqui em natureza, tá bom? E eu vou clicar aqui, selecionar objeto. Cliquei no selecionar objeto, tá vendo? Ele abriu a biblioteca que a gente viu no começo. Vamos escolher um objeto. Eu vou escolher essa primeira árvore aqui mesmo, tá vendo? Cliquei nessa primeira árvore. Olha que legal, o que ele vai aparecer. Deixa eu deixar um pouquinho mais longe e mais alto. Olha, ele apareceu aqui um marcadorzinho, olha que legal. Ele está aparecendo para mim um marcador. Um marcador, eu tenho esse X aqui e esse pontinho, tá vendo? Que fica piscando. É ali que é o centro desse objeto, tá bom? É o eixo do centro dele. Então vamos posicionar ele no meio aqui. E vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse, normal, sabe? Dá um clique aqui. Tá vendo que ele já inseriu esse objeto aqui pra gente. Tá vendo que ele continua com esse marcador. Então, por que ele continua? Porque eu cliquei e ele ainda está selecionado aqui, colocar objeto. Então eu posso vir aqui e colocar mais árvores, quantas eu desejar, tá bom? Mas vamos deixar só isso aqui, por enquanto. Como que eu faço para sumir com isso aqui? Eu venho aqui, desmarcar todos. Desmarcou. Mas eu ainda continuo selecionado aqui. Então, o que eu vou fazer na verdade? Eu vou clicar aqui, mover objeto. Legal, agora mudou. O que eu tenho aqui? Você reparou que a hora que eu cliquei, eu vou fazer de novo. A hora que eu cliquei aqui, estou clicado em colocar objeto. Ele está aparecendo um marcador para mim colocar mais objetos. Se eu clicar aqui em mover objeto, ou em qualquer uma dessas 4 funções aqui, ele já muda. Ele vai aparecer essa bolinha. Tá vendo? Ele está aparecendo a bolinha bem naquele ponto, naquele cruzamento que eu te falei, que é o meio do objeto, que é o eixo dele. Ele aparece essa bolinha. É por essa bolinha que eu vou movimentar esse objeto. Tá legal? Então vamos lá, vamos ver como funciona. Eu clico com o esquerdo do mouse, né? Botão normal, e movimento. Olha que legal. Movimento livre. Eu posso levar ele para um lado, para o outro, enfim. Tá legal? Eu consigo movimentar ele na cena. Que interessante, né? E o interessante também é que ele aparece aqui, tá vendo? A metragem. Ele está aparecendo o quanto ele está se movendo do ponto que ele estava. Isso é bem interessante. Legal. Eu tenho também aqui, para esse objeto, eu tenho também aqui tamanho do objeto. Olha que interessante. Eu cliquei em tamanho do objeto, ele me apareceu aqui do lado, tamanho em porcentagem. Então, eu posso modificar por aqui e eu posso modificar pela pontinha. Vamos pelo pontinho, pelo começo. Se eu clicar aqui, no pontinho de novo, na bolinha, olha que interessante. Eu consigo fazer o tamanho dele, aumentar e diminuir o tamanho do objeto. Eu também consigo mudar o tamanho por aqui. Tá vendo? Eu consigo aumentar a escala dele e diminuir. Legal, né? Beleza, isso aqui é em relação ao tamanho desse objeto da árvore. Agora vamos na altura. Cliquei na altura e eu consigo movimentar para cima e para baixo. Tá vendo? A altura do objeto. Tenho também aqui, rodar. O que é isso? A gente vai rodar esse objeto, rotacionar ele. Só repare uma coisa, ele está com um pontinho marcado para um lado. Esse daqui é a frente do objeto. Então vamos movimentá-lo para vários lados. O lado que você desejar melhor, colocar ele na sua cena, tá bom? Isso aí fica a seu critério, você que vai movimentar isso aí, tá bom? Legal. Isso aqui a gente inseriu, então, um objeto de natureza. Eu posso inserir qualquer objeto daquela biblioteca para cá e fazer essas modificações aqui com essas ferramentas, tá bom? Eu vou selecionar aqui o objeto que eu quero, vou trazer ele para dentro, vou escolher a opção que eu quero fazer com ele, vou rotacionar, modificar, o que eu quiser, a posição dele, o que eu quiser fazer e vou fazer. Legal, essa é uma opção, tá bom?
E agora vamos inserir um outro objeto, para você ver uma coisa. Vamos em transporte, vamos clicar aqui, ó, selecionar objeto de novo. Vamos selecionar um carro padrão, tá? Vamos selecionar esse carrinho aqui, ó, bem no cantinho, esse carro pretinho. Achou bonitinho, vamos lá. Carro comum. Selecionei ele e coloquei ele na cena. Olha que legal, parece que é um Sandero, né? Um carro parecido com um Sandero, deve ser um Sandero. Então tá, olha o carro, que legal. Ele apareceu aqui. E mesma coisa, ele continua aqui. Eu posso pôr mais carros se eu quiser, tá? Mas vamos trabalhar só com esse carrinho aqui, com um carro mesmo. Vamos chegar mais próximo. Opa, acho que eu fui muito... Aí. Vamos trabalhar com esse carrinho. Olha que bonito que ficou. Uma árvore, o carrinho. Que interessante, né? Então vamos lá. Eu tô aqui, né? Tá aparecendo esse marcador do carro, porque eu estou selecionado aqui colocar objeto. Então eu vou clicar aqui em mover objeto, apareceu a bolinha e eu posso modificar esse objeto. Olha que legal, eu posso levar lá para trás da árvore, lá para o fundo, eu que vou escolher. Reparem numa coisa interessante na questão do carro aqui, do transporte, mas do carro que eu inseri. Reparem na roda dele, eu vou movimentar ele só com o eixo aqui, ó. Olha que legal, a roda também se movimenta. Parece que estou arrastando mesmo esse carro aqui. Isso serve muito, isso ajuda muito a gente depois na questão de você criar os vídeos. Então ele vai te ajudar. Ele já vai estar, se você criar uma movimentação do carro, a roda já vai estar girando. Não precisa você fazer nada para essa roda girar. Isso é bem legal, dá um realismo interessante, tá bom? Isso é a questão do movimento. Eu tenho do lado também a questão do tamanho, segue o mesmo padrão da árvore, né? Tamanho e tamanho, né? Então eu posso aumentar por aqui e eu posso aumentar por aqui também. Você que escolhe. Eu tenho também a questão aqui da altura do objeto. Olha que legal. Para cima, para baixo. E aqui, ó, ficou até debaixo da nossa grama aqui. Mas é isso. Você consegue movimentar a altura do objeto. Tá vendo? Olha que interessante isso. Vamos deixar um pouquinho mais flutuando aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês em seguida. E eu tenho aqui também a rotação. Repare uma coisa. Na rotação da árvore apareceu uma opção para a gente só. Apareceu só o eixo vertical, que é isso aqui, ó, que eu giro ele só na vertical. No carro, no transporte, já apareceu mais dois eixos. O eixo transversal, vamos mexer aqui para ver o que ele faz. Olha o que ele faz, para cima e para baixo, no eixo transversal do carro. Isso aqui vai servir muito se você estiver numa ladeira, colocar o carro para cima, ou se você estiver numa descida, né, colocar o carro para baixo. Isso é bem interessante. Eu tenho também aqui o eixo longitudinal. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o carro mais inclinado, tá vendo? Uma curva, uma estrada ali que seja um pouco mais tortinha. Legal, né? Por que eu deixei... Vamos voltar aqui para outra parte. Por que eu deixei ele flutuando? Se eu clicar, tá vendo que ele está flutuando aqui, né? E eu tenho o objeto embaixo dele que é o plano, né? Que é o chão aqui. Poderia ser qualquer objeto, tá? Ele reage com qualquer objeto que tiver aqui na cena. Mas vamos lá. Se eu clicar aqui em mover objeto e clicar de novo na bolinha, repara numa coisa. Repare que ele voltou para o chão. Por que isso está acontecendo? Porque ele entende, o Lumion entende que um carro não voa e ele precisa estar no chão. Então, se eu cliquei aqui, ele vai voltar para o primeiro objeto que está no chão dele. Ah, mas eu não posso fazer o carro pulando? Óbvio que eu posso. Na hora que eu fizer uma animação, eu marco ele na altura e ele vai fazer. Isso é tranquilo, depois a gente vai trabalhar com isso. Mas nessa composição aqui, nessa parte aqui do plano, ele não vai fazer isso, ele vai te deixar mais rente aqui, tá bom? A hora que você movimentar. Depois você pode movimentar para o outro se você quiser, mas ele vai te manter aqui. Tá, legal. Isso são algumas opções da questão do transporte, tá bom? E isso vai valer para todos os outros. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos inserir uma casinha aqui do lado. Vamos lá, cliquei aqui em exterior, cliquei em selecionar objeto. Vou clicar aqui, ó, em prédios, então vai aparecer várias coisas de prédios e casas, né? Prédios aqui vale para prédios e casas. Então, algumas opções aqui, vamos selecionar esse sobradinho aqui e vamos colocar ele no fundo. Vamos compor essa cena. Olha que legal. Então, nós temos uma casa ali.
E na casa é a mesma coisa, tá bom? Ele continua aparecendo aqui. Eu posso pôr mais casas lá no fundo. Ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Colocar mais uma casa ali, colocar mais uma casa ali. Olha que legal. Eu posso inserir no quantos eu quiser. Mas vamos modificar agora essa casa. Então é a mesma coisa. Ó. Cliquei aqui, ele apareceu o pontinho. Reparem numa coisa. Eu estou em exterior. Eu coloquei aqui 3 casas, né? E eu fui aqui para mover objeto. Repare que ele apareceu agora 3 bolinhas, tá vendo? Uma ali, uma aqui e outra ali. É que cada objeto ele possui características separadas, então eu posso modificar. Vou te dar um exemplo. Eu posso querer que essa casa aqui do fundo ela tenha uma rotação diferente. Eu posso querer que essa casa aqui, lá mais no fundo, seja um pouco maior. Olha, eu posso modificar esses meus objetos da forma que eu quiser. Só clicando aqui nessas opções dos objetos, clicando na bolinha correspondente ao objeto que você quer modificar e modificando ele. Então é isso. No exterior eu vou ter essa movimentação desses objetos. Mover objetos, eu tenho escala do objeto, eu tenho altura do objeto e eu tenho rotação. Tá? Para casa ele também libera essas 3 opções aqui de rotação de eixos. Interessante, né? Mas repare uma coisa, eu estou clicado aqui, ó, eu estou clicado em alguma opção do objeto e eu estou em exterior. Vamos agora tentar mexer com a árvore. Olha lá, eu não consigo mexer com a árvore e também não consigo mexer com o carro. Por que isso acontece? Porque o Lume entende que cada biblioteca aqui, são 8 ícones, cada um é separado. Então, para mim movimentar, alterar alguma coisa, algum objeto da biblioteca dele que seja de exterior, eu preciso necessariamente estar clicado aqui no ícone de exterior. Então eu só vou conseguir movimentar os objetos da casa, dos prédios que tiver aqui, clicado aqui em exterior. Opa, cliquei 2 vezes. Então vamos fazer o seguinte, eu quero modificar essa árvore. Como que eu faço agora então para modificar essa árvore? Eu vou clicar aqui em natureza. E repare que agora não aparecem para mim as bolinhas das casas. E não aparece também nem do carro. Só aparece da árvore. Então eu consigo modificar e movimentar o que eu quiser fazer só com a natureza. Só com os elementos, os objetos da natureza. Mesma coisa dos carros. Cliquei aqui. Eu só vou conseguir fazer com o carro, né? Essa modificação. Legal, né? Então você reparou, você entendeu que cada ferramenta, cada categoria, digamos assim, desses objetos, para modificar elas, você tem que clicar onde ela está, achar o objeto e modificar. Se eu quero modificar a casa, que está no exterior, eu clico no exterior e modifico as casas, de forma individual, tá bom? Eu quero modificar os carros, eu clico em transporte, porque está em transporte, e venho modificar aqui. Acho que isso ficou claro, acho que é isso aí, tá bom? Vamos ver algumas opções que a gente tem a mais aqui também. Olha, outro exemplo que a gente pode modificar. Se eu clicar aqui em carro, tá vendo? Eu tenho essas 4 opções aqui, que são as opções básicas que tem em todos, e tem alguns objetos que tem um pouco mais, né, de movimentação, mas todos os objetos se movimentam nessas 4 opções aqui. Alguns objetos possuem aqui, onde eu estou com o mouse aqui, ó, algumas características diferentes. Vamos dar uma olhada no que dá para fazer. Ó, fui para o carros, transporte de novo, vim aqui mover objeto, ou qualquer uma dessas seleções, e estou aqui selecionado esse objeto. Ele está selecionado, tá bom? Ele vai aparecer aqui do lado, tá vendo? O objeto que está selecionado. Em qualquer um ele vai aparecer. Ele apareceu esse objeto. Aqui do lado, tá vendo? Ó, mostrar mais propriedades. Eu vou clicar aqui. Olha que legal, ele apareceu mais umas opções para a gente aqui. E o que são essas opções, tá? Vale lembrar, cada objeto possui propriedades diferentes, tá bom? O que tem para o carro não tem para a árvore, o que tem para a árvore não tem para o carro. Funciona mais ou menos assim. Ou às vezes tem a mesma coisa, mas é diferente. Ele vai te dar a opção que você pode fazer. Em relação aos carros, ou a esse carro que eu estou aqui. O que eu posso fazer? Eu posso mudar a cor do veículo. Vamos lá, tem uma paleta aqui de cor. Vamos colocar um amarelo, tá vendo? Ele tá mais pro escuro, vamos colocar um amarelo bem claro. Ó,
Modifiquei a cor desse carro. Que legal, né? Agora eu modifiquei a cor. Eu tenho luzes aqui embaixo. Vamos aumentar as luzes? Olha, é o farol desse carro. Eu consigo acender e apagar o farol desse carro. Ele está com o farol apagado, eu consigo acender. Bem legal, né? E eu tenho também uma outra coisa aqui. Mostrar driver. Mostrar o motorista. Quem está dirigindo. Aqui ele está a opção on. Eu vou deixar off. Repare lá dentro. Não sei se você conseguiu reparar. Vou chegar mais próximo aqui. Espera aí. Ó, olhe lá dentro do objeto. Ele está off. Eu vou deixar on. Tá vendo? Ele tem um motorista ali. Isso é bem legal, né? Dá um realismo interessante. Então, se o carro está estacionado, nos veículos estacionados eu deixo sem motorista, porque está parado. Nos carros que estão movimentando, eu coloco ali o motorista. Tá vendo? Essas são opções aqui do transporte, desse carro, em específico desse carro. Vamos lá para árvores, para a natureza, né? Natureza, e vamos selecionar essa árvore. Tá vendo? Ele apareceu também uma opção aqui. A hora que eu cliquei, ele apareceu que ele selecionou. E eu tenho algumas opções. A primeira dela é transparência. Eu posso sumir com essa árvore ou voltar com essa árvore. A gente pode utilizar isso para algumas coisas que mais para frente a gente vai voltar e falar. Mas eu tenho também que, igual o outro, mostrar mais propriedades. Eu cliquei aqui em mostrar. Opa, já estava clicado. Cliquei aqui em mostrar mais propriedades. Ele apareceu aqui, ó, propriedades da árvore. Eu tenho verde matiz, eu tenho verde saturação e eu tenho verde intervalo. Vamos testar o que faz? Ó, verde matiz, tá vendo? Ele vai modificando a cor aqui da árvore. Saturação mais forte, mais para o preto e branco, tá vendo? Verde intervalo, intervalo do verde. Então eu posso modificar essa árvore, deixar ela mais seca, ó, tá vendo? Um pouco mais aqui rosada, a cor dela, enfim. Cada objeto vai possuir essas propriedades diferentes. Vamos lá para casa, vamos ver se na casa tem alguma coisa. Eu cliquei aqui no exterior, cliquei na casa, selecionou a casa, apareceu aqui, tá vendo que na casa não aparece transparência. É uma opção dessa árvore, tá? Mas vamos lá, house, opa, ele já estava. Ó, ele apareceu aqui para mim. O que eu consigo fazer com essa casa? Eu consigo mudar a cor dela. Vamos mudar a cor dessa casa? O que dá para mudar? Na verdade não é a cor da casa inteira não, ele só consegue mudar ali, ó, aquela parede. Isso que eu estou te falando. Cada objeto tem alterações de coisas diferentes. Não é igualzinho para todo mundo. Então, nesse objeto eu consigo alterar essa parte, essa cor. E tem uma outra opção que brilho também, ó. Tá vendo? O quanto que ela está refletindo de brilho. Olha, ela pode refletir um brilho muito forte aqui. Não sei o que dá para utilizar com isso, mas é legal. dá para fazer alguma coisa. Cada objeto tem aí então suas características diferentes. Então a gente consegue mudar coisas diferentes para cada objeto. Tá. Essa aula vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Façam bastante testes. Entrem nessas bibliotecas. Aqui eu ainda não inseri pessoas, mas se eu clicar aqui em pessoas, vamos lá, vamos selecionar uma pessoa aqui rapidinho, só para vocês entenderem o que eu estava falando de animação. Vamos selecionar esse rapaz aqui. Coloquei aqui, olha a movimentação que ele tem. Quer ver? Vou se aproximar dele aqui. Opa, acho que eu fui muito. Vamos voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho. Olha lá, tá vendo? Tá se movimentando o rapaz ali, ó. Você pode colocar mais um na frente dele, como se estivesse conversando. Olha que interessante. Ou compor aí o seu objeto, tá vendo? Então, vamos ver o que ele tem também aqui de opções. Se eu clicar aqui, eu consigo, selecionei o objeto, ele vai vir aqui do lado. Eu tenho coloração. Para objetos, pessoas, eu tenho duas opções. Ou eu deixo a silhueta extremamente preta ou uma silhueta branca. Ou eu deixo normal, ele normalzinho, tá bom? É isso que a gente tem aqui na questão dos objetos das pessoas, tá bom? E aí você vai fazendo o teste. Cada objeto, cada propriedade aqui dos objetos aqui vão ser diferentes, vão ter coisas diferentes para cada um. Faz o teste, insira, componha um cenário, faz um teste de cenário mais ou menos igual você imagina, faça teste, tá bom? Sempre é muito bom, a hora que a gente está aprendendo um programa novo, sempre fiz isso, fazer testes. Vou testar aqui, vou no meu limite até onde eu sei. E daí eu vou
vou repetindo, até uma hora que eu vou aumentando e melhorando e aprendendo outras coisas. E assim a gente vai melhorando a ferramenta. E por essa aula é só. Te espero na próxima aula. Até mais.